Olá pessoal, boa noite para vocês, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e agora são 10 horas e 32 minutos, noite, mas por que eu estou aqui? Porque eu quero dizer para vocês que nesse dia 1º de abril, que é o dia conhecido como Dia da Mentira, nós temos uma verdade. E uma verdade que para alguns vai assustar, mas é algo que a gente já esperava. A publicação da nova Lei de Licitações, que agora foi nomeada como Lei número 14.133. E é bom que nós abandonamos a 8666, né? Porque o número 666 nos dava arrepios. E agora talvez com essa Lei 14.133 possa nos auxiliar a compreender esses dispositivos, não é mesmo? E a partir de hoje nós vamos gravar artigo por artigo desta lei. E eu espero que vocês estejam comigo, me incentivando também, dando o seu joinha, compartilhando, se inscrevendo no canal, manda para o seu colega, informe para ele que nós vamos estudar artigo por artigo. E hoje nós começaremos com o artigo 1º. Posso contar com vocês? Vamos então para o estudo da Lei 14.133 de 2021? Bom, pessoal, primeiramente nós vamos falar de abrangência. Como assim, professor? A quem se aplica as normas gerais de licitação e contratos? O artigo 1º, ele traz claramente para nós que essas normas gerais de licitação e contratação se aplicarão às administrações públicas diretas, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autárquicas e fundacionais, tanto da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então está muito claro e expresso no artigo 1º essa aplicação dessas normas gerais. Ah, professor, mas cadê as sociedades de economia mista? Cadê as empresas públicas? Bom, essa norma, daqui a pouco eu vou falar para vocês, aqui essa norma está vedada. O que ela não vai aplicar, tá? Então, vejam, ela vai abranger também os órgãos dos poderes legislativo, então Câmara dos Deputados, Senado Federal, Judiciário da União, dos Estados, Distrito Federal. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas é de um estado. Se aplica às normas gerais de licitação? Com certeza, né? STF é do Judiciário da União? Com certeza. Os órgãos do Poder Legislativo dos municípios, quando, e aqui é importante nós marcarmos com o nosso marca-texto, quando no desempenho de função administrativa. Então, se aplicará quando nós estivermos diante de desempenho de função administrativa. Ok? Entendido? Os fundos especiais, aí vocês me perguntam assim, professor, mas o que é fundo especial? O fundo especial é uma unidade gestora independente, não tem personalidade jurídica, é criado para gerir recursos públicos, então gerir recursos públicos específicos, tá? Destacados do orçamento. Os fundos que a gente mais conhece na Constituição Federal, você já deve ter ouvido falar, é o Fundo de Participação dos Municípios, temos o Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb, também se aplica a eles. E as demais entidades controladas diretamente ou indiretamente pela administração pública. Tá bom? Até aqui, tudo certo? Bom, agora vamos entender o seguinte. Lembra que eu falei, professor, mas e as empresas públicas? E as sociedades de economia mista? Essa nova lei, ela vai aplicar as normas gerais de licitação e contratos, se aplica às empresas públicas, se aplica às sociedades de economia mista? Parágrafo 1º é expresso ao dizer que não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Então, você já deve ter estudado a Lei 13.303, né, de 2016. Essa Lei 13.303 dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Então, já entenda que não é abrangido por esta lei as empresas públicas e sociedades de economia mista. Parágrafo 2º.
As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior. Então, eu estou falando de repartições sediadas onde? No exterior. Vão obedecer às peculiaridades locais e aos princípios básicos nesta lei, na forma de regulamentação específica a ser editada pelo ministro do Estado. Precisamos marcar aqui também. Então, quando eu tiver uma repartição pública que é sediada, por exemplo, na China, vai obedecer às peculiaridades locais da China, aos princípios básicos da Lei de Licitações 14.133 e vai ter uma regulamentação específica a ser editada pelo ministro do Estado para maiores informações. Ok? Parágrafo 3º. Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, vejam o que poderá ser admitido. Então, estou falando de licitação e contratação envolvendo recursos provenientes de empréstimo ou doação de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro que o Brasil seja parte. Podem ser admitidas condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso e confirmado, ratificado pelo presidente, condições peculiares à seleção e à contratação, constantes de normas e procedimentos das agências ou dos organismos. Então, por exemplo, essas agências e organismos terão peculiaridades quanto à contratação. Então, poderão ser admitidas nas licitações e contratações envolvendo recursos que vêm de empréstimo ou doação, desde que podendo ser admitidas condições peculiares dessas agências. Desde que sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação, não conflitem com princípios constitucionais em vigor, sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou de doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato. Certo? Então, precisa obedecer essas disposições. A linha D foi vetada, então não faz importância para nós nesse momento. A documentação encaminhada ao Senado para autorização do empréstimo, que empréstimo que é esse? O que nós estamos falando aqui, né? Então, veja, é uma licitação ou uma contratação que decorre de recursos provenientes de empréstimo ou doação. Nessa documentação enviada ao Senado para autorização do empréstimo, deverá fazer referência às condições contratuais que incidam na hipótese do referido parágrafo. Tá? Então, essa documentação precisa fazer referência às condições contratuais. As contratações relativas à gestão, seja ela direta e indireta, das reservas internacionais do país, inclusive a de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição, que é o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, essas contratações relativas à gestão, seja ela direta ou indireta, vão ser disciplinadas as regrinhas em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil. Ok? E assim nós começamos com chave de ouro. Continue nos acompanhando. A ideia é que nós vamos fazer aí gratuitamente um curso artigo por artigo, calmamente para vocês, tá? Com base nessa nova lei 14.133 de 2021. Tá certo? E a ideia aqui é lançar um curso de questões comentadas e inéditas sobre esta lei para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.